Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Leonardo, eu tô voltando na minha leitura do Mito Individual do Neurótico. Essa é a parte 3. Nós vamos voltar essa parte aqui, podemos dizer. E eu pausei por algum tempo porque eu fiquei com uma dor de garganta e eu não conseguia falar por muito tempo. Então agora a ideia é que eu vou voltar a postar semanalmente, né? Igual eu tinha comentado no primeiro vídeo. Eu vou voltar à leitura sem muito mais demora, mas a ideia é que a gente está aí na página 10 do PDF do Mito Individual do Neurótico e eu vou seguindo a leitura, fazendo alguns comentários. E aí eu deixo aberto, caso você tenha alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários, que aí eu tento responder no próximo vídeo. Aí eu posso fazer uma abertura com as perguntas ou algumas considerações um pouco mais importantes a respeito do que está sendo comentado ou não. Mas caso também queira entrar em contato comigo, fica à vontade. No perfil tem algumas formas de contato. Indo para a leitura. Podemos dizer que encontramos aqui algo exatamente análogo ao que acontece em tal caso particular. Eis em que consiste essa originalidade e o que aparece à vista de qualquer leitor atento. Podemos dizer que a constelação original onde surgiu o desenvolvimento da personalidade do sujeito, fato de constelação no sentido que os astrólogos falariam dela, a qual ela deve seu nascimento e seu destino, sua pré-história, quase diria, nomeadamente as relações familiares fundamentais, que presidiram a união dos seus pais. O que os trouxe para sua união é algo que acontece de ter um relacionamento, e um relacionamento do qual se pode dizer que talvez seja definível na fórmula de certa transformação propriamente mítica. Uma relação muito precisa. Com o quê? Com a coisa que parece mais contingente, mais fantástica, mais paradoxalmente mórbida, ou seja, o último estado de desenvolvimento do que se chama, nesta observação, a grande apreensão assombrosa do sujeito, ou seja, o cenário a que chega, um cenário imaginário, como quem deve resolver por ele a angústia causada pelo desencadeamento de sua grande crise. Bom, eu acho que esse parágrafo ele é interessante porque tem algumas questões. O primeiro é talvez a respeito dessa questão constelação, ou algo que pode estar análogo, ou que vem sendo uma discussão muito contemporânea dentro do conselho de psicologia, sobre a questão da constelação familiar, mas eu entendo que o Lacan está querendo ir para um outro lugar, não validando essa prática. Mas o que ele quer falar a respeito de constelação é que, talvez eu vou dar um passo atrás para ajudar, né? O Lacan, ele era amigo pessoal do Winnicott. O Winnicott é um psicanalista muito famoso que ele trabalha principalmente com crianças. E aí existe uma proposta dentro da psicanálise, né, da criança, e que é bem aceita até hoje dentro da psicologia, que a criança, ela nasce antes, efetivamente, dela nascer. Qual é a ideia disso, né? Que a criança ela nasce quando surge uma ideia de se ter um filho, ou alguma possibilidade, ou quando ele acaba sendo ali descoberto na barriga da mãe. Então essa criança ela já começa a nascer nesse nível das imagens, dos símbolos, de como que muito do que acontece dentro dessa criança precede o nascimento. E precede o nascimento, de uma certa forma, que existe toda uma constelação, um conjunto de elementos que se conectam de alguma forma, e essa conexão vai fazendo com que esses elementos, eles também tenham um papel dentro da história do sujeito. E essa história, ela vai sendo traçada antes dele nascer. E isso é um ponto muito importante, porque aí, depois que ele nasce, pode ser que parte dessa história ela se altere ou não se altere, né? Por exemplo, se é uma criança que está sendo muito desejada, pode ser que essa história ela vai sendo desenrolada de uma maneira muito tranquila, de que assim ela vai sendo desejada, ela vai sendo querida por todos, e esse desejo, né, de toda a família
pelo filho, né, ou pela criança, pelo neto, pelo sobrinho, vai se desenrolando enquanto um contato de todo mundo com a criança. Enquanto você é uma criança que às vezes não é desejada, aí ela nasce, aí começa a ser desejada, já tem uma alteração ali, né? E essa alteração, ela também entra em cena num certo momento de como que isso tudo acontece, de como que isso é relevante para o desenvolvimento dela ou não. E aí a gente vai entrar em toda essa questão de um mito. Como que entra num cenário antes do próprio sujeito existir que faz sentido e tem relação com o próprio sujeito. Esses pontos eles são super importantes, porque é daí que vai se criando toda essa ideia do mito. Aí, seguindo um pouco o parágrafo, tem toda uma questão ali da questão do mito, né? É propriamente mítico. Bom, passou um carro aqui. E aí, propriamente mítico, toda essa questão de que o mito conta uma história, e essa história, ela começa muitas vezes antes do nascimento. Por isso que ele vai trazendo toda essa questão que começa um pouco antes, e que ele muito provavelmente pode ter, o Lacan, né, entrou em contato com o Winnicott para ter alguma discussão nesse sentido. Porque eles são amigos pessoais, eles trocavam cartas, tem várias cartas deles, o Lacan perguntando das filhas do Winnicott, o Winnicott perguntando das filhas do Lacan, eles trocando certo ali contato pessoal mesmo, né? E aí, esse contato pessoal, quando eles se encontram, com certeza eles falam um pouco de psicanálise, da teoria, essas cartas também têm um pouquinho de teoria, então é legal olhar por aí, né? Que nem eu falei em algumas leituras anteriores, como que o Lacan ele começa a escrever com uma idade idoso, né? Mas assim, a ideia não é menosprezar, ele é falar que ele já tinha muita bagagem. Ele já tinha muita bagagem para o que ele estava escrevendo, e essa bagagem vai se desenvolvendo dentro dos textos. Agora ele vai fazer uma explicação a respeito, né? Deixe-me explicar. A constelação familiar, a constelação original do sujeito, o que a forma no que podemos chamar a lenda, a tradição familiar, pela recontagem de certos números de traços, que são aqueles que tipificam ou especificam a união dos pais, de seus progenitores, e que são os seguintes. Primeiro, o fato de que o pai. Eu vou dar um zoom porque eu acho que pode ficar ruim na leitura. Que era um oficial não comissionado no início de sua carreira, que permaneceu um personagem muito não comissionado. Contudo, o que isso implica em termos de autoridade? Mas algo irrisório, uma certa desvalorização que acompanha o assunto na estima de seus contemporâneos, uma mistura de bravura e brilhantismo, da qual se pode dizer que ele compõe uma espécie de caráter convencional. Caráter convencional. E que se encontra no homem simpático descrito nas declarações do sujeito. Este pai se encontra, depois do seu casamento, na seguinte posição: fez o que se chama de casamento vantajoso. De fato, foi sua mulher, que pertence a um meio muito mais elevado na hierarquia burguesa, que trouxe ao mesmo tempo os meios de vida e a própria situação de que se beneficia no momento em que vão ter o seu filho. Portanto, o prestígio está do lado da mãe. E uma das provocações mais familiares entre essas pessoas, que em princípio se dão até bem e até parecem estar ligadas por um verdadeiro afeto, é uma espécie de jogo repetido com frequência, um diálogo dos cônjuges, em que a esposa faz uma alusão divertida e provocadora à existência, pouco antes do casamento, de uma forte ligação do marido com uma pobre, mas bonita garota. E aí, eu entendo que ele vai ir olhando, né, para esse caso, que ele vai começar a descrever, se eu não me engano, é o Homem dos Ratos, que ele tá aqui. E ele vai fazer uma leitura aqui, ó, do Homem dos Ratos. E essa leitura, eu entendo que tem gente que vai estar
vendo de forma ali, né, no mesmo dia tudo, mas eu tive uma interrupção, e aí eu tô voltando aqui no texto que eu posso ter me esquecido um pouco. Mas ele vai fazer uma leitura a respeito do caso do Homem dos Ratos, e essa leitura vai começar a partir daqui, né? Ele vai iniciar do porquê que é dentro de uma neurose o caso do Homem dos Ratos. E aí ele vai trazendo toda uma questão ali, né? Que primeiro ele mostra que os pais, na verdade, começam a ter um relacionamento, a desejar a criança antes mesmo dela nascer, e que existe uma história antes da criança, antes do Homem dos Ratos. Aí ele está trazendo ali como que é essa constelação familiar, o que que ele está pensando a respeito disso, né? E aí ele está falando que o pai era um oficial, de que a mãe era uma pessoa ali dentro da sociedade burguesa, que eles tinham afeto, e que o pai acaba tendo um certo contato com uma outra bonita garota, mas só que essa garota, ela não era rica, né, ela era uma garota pobre, e que isso vai sendo comentado muito pela mãe. E esses pontos eles são importantes, porque pode ser, e a tendência que aconteça, é que quando essas pessoas estão dentro do relacionamento e junto com a criança, essas falas não deixem de acontecer. Essas falas, elas voltem, mas elas voltem também de uma maneira um pouco mascarada. Não necessariamente enquanto uma descrição dos fatos, mas enquanto algum nível de interpretação daquelas pessoas que estão ali e que vão colocando nessas pequenas falas essas ideias. E essas ideias vão entrando na cabeça do sujeito, né? Vão entrando ali dentro do cotidiano da criança. Agora vamos seguir no texto, né? E o marido grita e afirma: a cada oportunidade que isso é algo tão fugaz quanto remoto e esquecido, mas este jogo, cuja própria repetição talvez implique um elemento de artifício, é algo que, certamente, causa uma profunda impressão no jovem sujeito que mais tarde se tornará nosso paciente. Aí, tá vendo? Ele vai falando que a criança vai vivenciar tudo isso, essa vivência vai fazendo com que ele tenha uma impressão muito profunda, e essa impressão profunda a gente também pode, talvez, fazer uma leitura que seria o inconsciente, que seria ali algo que ele ouviu muitas vezes, que não está de tão fácil acesso à consciência, mas que acaba, de alguma certa forma, mudando a vida dele e podendo trazer algum nível de sofrimento. E aí o que a gente tenta olhar também é a questão do jogo. O jogo ele é muito importante para o Lacan, porque o Lacan, ele tenta olhar a respeito das regras do nome do pai. O nome do pai é esse que institui a regra. Então, se tem um jogo, o jogo tem regras, né? Para dar o exemplo ali que está acontecendo agora, tem a Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um esporte que é o futebol, né? E o futebol tem regras. Se a bola vai para trás da linha lateral, aí vai se cobrar o a lateral, né? Eu não sei se tem um nome mais técnico para isso. Mas se passa a linha atrás do gol, aí vai ser um escanteio. E aí isso vai delimitando certas regras e como que funciona. O objetivo do jogo é fazer o gol, é passar a bola por dentro das traves, do travessão. E aí isso acaba fazendo com que dentro dessa regra é algo que vai se repetir o tempo todo. A regra vai se repetir. E a partir dessa repetição da regra que a gente produz uma interpretação, porque é algo que o jogo ele exemplifica dentro do nível ali de uma possibilidade que condensa algumas ideias e que dentro da nossa vida a gente tenta olhar, por exemplo, as regras do amor, né? Qual regra você vai estabelecendo para um relacionamento amoroso? Quando a gente tenta olhar dentro de um caso, qual regra que você vai delimitar para estabelecimento de qualidade de vida, de saúde, de outras N coisas, que a partir disso a gente vai começando a ir junto com a pessoa falar e falar, conversar, porque a partir de um certo momento que a ideia vem, aí a gente tenta olhar para essa ideia com mais profundidade. E as ideias produzem uma certa interpretação. A interpretação produz uma ação no mundo. Essa ação no mundo pode gerar sofrimento, pode ou não, né? E aí esse sofrimento é o que a gente tem que evitar enquanto analista. Evitar não, né? Mas assim, a gente tem que trazer a certo nível da consciência, porque não dá para evitar todo e qualquer sofrimento, mas que a gente consiga olhar para essas questões que trazem sofrimento para o sujeito e trazer isso a um nível da consciência, dele entender do porquê que está sofrendo, de onde vem, como que faz. E aí eu acredito que eu estou alongando bastante, mas que vai delimitar toda essa questão do porquê ele usa o jogo. Porque o jogo, ele é passível
de ter uma regra. E a gente, dentro da análise, muitas das vezes quer entender qual que é essa regra, porque essa regra, ela traz algumas certas limitações. E o jogo, ele traz esse lugar, né, para poder a gente conseguir dar alguma sequência dentro do trabalho. O jogo, ele tem essa importância por causa disso. Não sei se eu consegui explicar tão bem, mas eu acho que talvez tenha mais um exemplo que me vem à cabeça que pode ajudar. Que no Seminário 2 ele vai fazendo ali o jogo do par ou ímpar, que aí uma das regras que eu não lembro exatamente qual é o nome do rapaz que estabeleceu essa regra, né? Mas ele estabeleceu uma regra que ele tinha um poema na cabeça dele. E aí, se o poema terminasse de um jeito, ele colocava par. Se terminasse de outro, ele colocava ímpar. E aí, ele ia fazendo par ou ímpar. E aí, se a pessoa descobrisse a regra que estava na cabeça dele, que era o poema, ele conseguiria ganhar todas. Porque aí ele vai descobrir a regra e conseguir, com essa regra, estando a nível da consciência, conseguindo entender como que ele pode ganhar o jogo. E aí o que a gente faz em análise é um pouco por esse caminho, né? De você entender a regra e a partir do entendimento dessa regra você conseguir estabelecendo um certo nível de ganhar isso. Mas ganhar é num sentido de você conseguir repetir as coisas que você gosta. E essa repetição pode vir às vezes, pode vir, né? Com certeza, desse lugar de entender do que você gosta, como você gosta, por que você gosta, em quais momentos. E por isso que a gente vai tentando estabelecer por esse lugar. Voltando ao texto. Por outro lado, há outro elemento do mito da família que não é de pouca importância. O pai teve, durante sua carreira militar, aquilo que pode se chamar, em termos modestos, de problemas. E muitos grandes problemas nesse sentido. Ele não fez nada mais ou menos do que esbanjar os fundos de que era o guardião, os fundos do regimento em virtude dos seus deveres, esbanjou-os por causa de sua paixão pelo jogo e devia a sua honra e até a sua vida, pelo menos no sentido da carreira da figura que pode continuar a fazer na sociedade. Apenas com a intervenção de um amigo que lhe emprestou o dinheiro que ele precisava para pagar e que, por conseguinte, foi o salvador, neste episódio, que ainda se fala como algo que foi realmente importante e significativo no passado do pai. É assim que a constelação familiar procura o jovem sujeito. Isto, isto, é claro, sai peça por peça no decurso da análise. E isto, naturalmente, não é relatado ou ligado de forma alguma pelo sujeito a tudo o que está a acontecer agora. É preciso toda a intuição de Freud. E talvez eu possa indicar-vos mais tarde o que ele disse nessa ocasião. Para compreender que existem aí elementos absolutamente essenciais do desencadeamento da neurose obsessiva, o conflito, mulher rica, pai pobre, é reproduzido exatamente na vida do sujeito. E aí, esse conflito ele é reproduzido novamente nessa questão de que o pai precisa do dinheiro do amigo, de que o pai precisa de uma certa coisa ou de outra coisa, ele precisa sempre de favores, de estar em contato com outras pessoas, e vai sempre reforçando esse lugar de que ele precisa dos outros porque ele não tem dinheiro. Se ele tivesse dinheiro, o problema estaria resolvido. O problema seria menor se ele tivesse conseguido pagar as dívidas do jogo, né? De que ele estava jogando e perdeu. E aí isso vai voltando dentro do caso algumas vezes. E esse ponto é importante porque assim, isso demonstra um nível de repetição. Existe uma regra de que o pai é pobre, que ele precisa de ajuda dos outros, a mãe é rica, não precisa tanto de ajuda, porque o dinheiro traz um certo lugar de liberdade para esse caso específico, e que isso vai entendendo como uma questão que é importante para dentro do caso, como ele se repete tantas vezes, e essa repetição vai fazendo com que a gente consiga olhar para ela com outros olhos, não simplesmente como um evento esporádico que acontece. É um evento que se repete. Se repete ali, né, que ele tinha tido uma relação com uma mulher pobre, que ele tinha agora encontrado uma mulher rica, que ele ficou devendo no jogo, que ele precisava sempre de ajuda dos outros, né? E que a mãe reforça isso. Não é somente que isso acontece e isso não é reforçado. A mãe reforça isso a todo momento. No momento que seu pai o pressiona a se casar com uma mulher rica, precisamente a neurose, e não apenas a crise atual, foi desencadeada. E quando o assunto traz à tona esse fato, ele diz quase ao mesmo tempo: estou lhe dizendo algo que certamente não tem nada a ver com o que me aconteceu. Assim, Freud vê exatamente a conexão. Qual que é a conexão? A conexão que ele está repetindo na história do pai.
Ele vem para uma repetição da história do pai que ele já conhece, que ele sabe tudo que vai acontecer no relacionamento dele, que ele vai ter uma esposa que é rica, ele não é tão rico assim. Aí essa esposa vai ficar jogando na cara dele, que ele é pobre, e aí ele vai sempre precisar dessa esposa, ele vai ficar amarrado numa relação que ele vai ficar sofrendo. E aí ele não vai conseguir sair disso, e ele agora, nessa idade que desencadeou a neurose, está sendo pressionado a se render a um relacionamento que é igual ao dos pais, que ele viu a vida toda. E aí esse ponto, ele é um desencadeador na neurose muito importante, porque aí ele consegue ter uma previsão do que vai acontecer na relação dele, de quais são as questões que vão aparecer no relacionamento dele, porque que ele vai sofrer, que vai ser jogado na cara, que ele é pobre, que ele não consegue ter liberdade, etc, etc, né? Mas que o pai vem e coloca uma pressão para que ele siga realmente esse caminho, que ele repita, que ele faça esse lugar de olhar para aquilo e ser necessário com que ele repita. Mas o que é significativo? O que pode ser visto, por assim dizer, na visão panorâmica da observação é a estrita correspondência entre os elementos iniciais, originais e fundamentais do sujeito, e o desenvolvimento final da obsessão fantasmática. Esta obsessão que, dos elementos emocionais que geraram no sujeito, de acordo com o modo de pensamento específico do obsessivo, todo tipo de de medos obsessivos. A saber, que esse suplício possa ser concebido como um dia sendo realizado, chegando às pessoas que lhes são mais queridas, e particularmente essas personagens da mulher pobre, idealizada, a qual ele dedica um amor de que veremos daqui a pouco qual é o estilo e o valor próprio, a própria forma de amor de que o sujeito obsessivo é capaz. Quer que esse momento aconteça, o que é ainda mais paradoxal ao seu pai, que, no entanto, neste momento, morreu e foi reduzido a uma personagem imaginada no além. Esse ponto ele é importante porque assim, a obsessão tem esse lugar um pouco da repetição que acontece exatamente, né? Existe um lugar exato de repetição. E aí e aí ele vai colocar como um caráter obsessivo porque ele está repetindo exatamente a história do pai. O pai que tinha uma profissão, que é aí que não sinaliza se ele tem profissão ou não. Mas é um caso importante, porque assim, ele está sinalizando o ponto de sofrimento geral do pai, que é ter casado com uma mulher rica que tem todas as condições do mundo e que pode ficar jogando na cara dele que ele é pobre, que ele não tem possibilidade nenhuma. E aí esse ponto, ele é importante para dentro desse caso, porque ele vai ver que a vida dele vai ficar reduzida a isso, a esse relacionamento ruim. Seguindo ao texto, né? Mas, mesmo no além, medos fantasmáticos, uma espécie de apreensão obsessiva da imagem fantasmática do suplício, atormenta o sujeito e leva a uma série de comportamentos, dos quais lhes passam os elos intermediários, mas que ele, paradoxalmente, conduzem à obrigação de pagar em certas condições absolutamente particulares, tais como as construções neuróticas do obcecado acabam por conseguir confinar com suas construções propriamente delirantes. Tá, ok. O pai pressionou ele. E aí o pai foi reduzido a um personagem que morreu, né? Ele morreu e tá no além. Mas as ideias permanecem. É isso, as ideias não morrem junto com a pessoa. Mesmo que a pessoa tenha morrido, você agora não tem acesso mais àquela pessoa e o que fica são as ideias que aquela pessoa te passou. Quais são as ideias de vida, o que que ela acha de você. E aí você não tem mais muito como mudar isso, porque sempre fica esse resquício de você tentar justificar alguma coisa para aquela pessoa que está morta. E isso acaba virando um delírio, né? E aí ele, o obsessivo, ele tenta conectar de alguma forma, logicamente, todas essas condições da vida dele particulares com esses delírios que vão aparecendo. E aí ele tenta encontrar maneiras de amarrar isso. E aí essa amarração vai fazendo com que ele possa entrar em sofrimento. Porque nada garante que ele vá casar com uma mulher que é burguesa e que vai ficar jogando na cara dele que ele é pobre. Também porque ele também não vem exatamente as mesmas condições do pai. Que o pai pode ser ali que não foi explicitado no texto, né, dentro do caso, mas os avós do Homem dos Ratos não eram avós ricos, né, por parte de pai.
E aí entender essas dinâmicas é importante, porque a mãe do Homem dos Ratos é burguesa. E aí pode ser que ele agora está inserido dentro de uma família que ele não vai passar por isso, porque a família dele agora também é a família da mãe. Mas que ele constrói esse delírio de que a mulher vai ficar humilhando ele e ele fica muito pressionado quando o pai fala isso pra ele, e mesmo o pai morto, ele continua nesse lugar de que ele vai sofrer, ele vai reviver a relação do pai. Não necessariamente que ele vai reviver, mas que o delírio dele vai por esse caminho. Ele se encontra na seguinte situação: trata-se também de um incidente que ocorreu durante os eventos desencadeantes da neurose. Ele se vê obrigado a pagar o preço de um objeto, que não é indiferente especificar, um par de óculos. Passou um caminhão aqui, eu pensei que fosse pegar no microfone. Um par de óculos. Que ele deixou perder durante as grandes manobras em que a história ouvida por ele e durante a qual a presente crise obsessiva foi desencadeada. É um dos oficiais que conta a história, um oficial que o impressiona muito com uma certa exibição da própria história confirma. Um certo desfile de gostos punitivos e cruéis. O sujeito pede a seu oftalmologista em Viena uma substituição urgente de seus óculos. Por tudo isso, é claro, acontece primeiro na Áustria-Hungria, antes da deflagração da Primeira Guerra Mundial, por correio expresso. O oftalmologista só tem um ponto importante ali que eu esqueci de falar, mas que quando ele comenta assim do personagem que morre, que é imaginado do além, aí dá pra ter tem o Shakespeare, né? Que se eu não me engano o pai morre. Ah, eu tô procurando aqui qual que é o conto, mas é que é que eu tô pensando em Macbeth, mas não é Macbeth. É Hamlet, que é importante de Hamlet, porque Hamlet volta a isso também. Ser ou não ser, eis a questão, e ali volta todo esse ponto de como que às vezes a pessoa morre, mas as ideias permanecem. Aí eu entendo que, assim, né, a interpretação que o Lacan vai colocando do Shakespeare, que ele tenta olhar para essa questão do fantasma, né? Não somente isso acontece com pessoas mortas, mas com às vezes pessoas que a gente não acessa mais, mas as ideias permanecem junto com a gente. Às vezes pessoas que a gente se separou, amigos, algum familiar que viajou, a gente não tem mais contato, ou que a gente não quer mais contato, mas as ideias daquela pessoa permanecem com a gente enquanto fantasmas, coisas que atormentam a gente. Esse ponto ele é importante porque pode ser daí, né, eu acredito, que ele vai trazer ali no seminário do fantasma a respeito de algumas questões que vão vindo, né, e voltando, e ruminando. Eles vão e voltam, para estabelecer esse elemento de esse elemento fantasmático, né? Eu queria colocar de outro lugar, mas eu acho que seria a melhor definição mesmo é fantasmático, que entra como um fantasma que fica ali ruminando essas ideias, né? Mas voltando ali que eu acabei tendo essa lembrança. O oftalmologista, né, que ele estava falando que ele mandou o óculos para trocar de óculos e era perto da Primeira Guerra Mundial. O oftalmologista lhe envia um pequeno pacote contendo o objeto e o oficial que lhe contou a história da tortura lhe conta que ele deve o reembolso ao senhor fulano de tal, um tenente que supostamente pagou a quantia por ele. E, portanto, em torno dessa ideia, o de ressarcimento que o sujeito faz uma espécie de dever neurótico de reembolsar a soma sob certas condições, este dever ele se impõe na forma deste comando interior que surge na psique obsessiva, em contradição com o primeiro movimento, que expressa na forma. Assim, ele está ligado a si mesmo por uma espécie de juramento. E aí, esse ponto ele também é interessante, porque assim, vem dos pais, né? Se ele sabe a história do pai, que teve uma pessoa que é um amigo, que salvou a vida dele por ter pago uma dívida, ok, agora o Homem dos Ratos, ele vem nesse lugar também, de que alguém pagou o óculos dele, ele está endividado, ele precisa, né, por uma espécie de juramento, honrar com essa dívida que ele teve. Ele precisa pagar essa pessoa, senão ele vai estar endividado, ele vai estar devendo essa pessoa. Esse movimento de dever vai fazer com que ele entre em sofrimento. E aí ele
tem um certo lugar de replicação com a história do pai dele, do pai biológico. E aí esse ponto ele é muito importante, porque toda vez ele tenta forçar uma repetição a respeito do pai. Porque o pai estava devendo um jogo, estava devendo a vida, né? E que ele estava devendo muito dinheiro que as pessoas poderiam cobrar a vida dele. E agora, o Homem dos Ratos, ele sente que o rapaz pagou o óculos dele, ele também pode cobrar a vida dele, né? Assim, pode ser essas amarrações delirantes que o Lacan tá tentando falar, que pode vir de um certo delírio mesmo, de que uma pessoa que ajudou ali, pagou óculos, que é um tenente, ele pode ali vir te cobrar a vida porque ele tá pagando alguma certa dívida para você, né? E isso acaba entrando nesse lugar de um juramento. Aí vamos seguir no texto, que provavelmente ele vai comentar alguma coisa, ou se ele não comentar, ele fez essa conexão ali, né, ao longo do texto, de que ele sinaliza o pai pobre, mãe rica, e aí isso volta, ele sinaliza a dívida do pai, e isso volta também como uma dívida. Entretanto, ele logo percebe que este imperativo não diz respeito a nada imediatamente percebido, já que não é o tenente que pagou nada. Ele nunca cuidou dos assuntos do correio. Não é este tenente aqui chamamos de tenente A, mas um tenente B, que cuida disso. Portanto, este último que terá de ser reembolsado. Mas o assunto não termina aí. O sujeito sabe perfeitamente bem, descobrimos isso depois, no momento em que todas essas elucidações ocorrem nele, que na realidade ele não deve essa soma ao tenente B, mas simplesmente à senhora dos Correios, que teve a gentileza de confiar neste honorável cavalheiro, que é oficial, que está nas proximidades. No entanto, o sujeito será atormentado até o final do seu período de manobras, até que ele venha a confiar nos cuidados de Freud em um estado de máxima angústia. Será perseguido por uma espécie de conflito ansioso, tão característico das vivências dos obsessivos, que gira em torno de todo o seguinte cenário. Uma vez que ele jurou que reembolsaria a soma, convém, para que não chegue aos que ele mais ama, as catástrofes anunciadas pela obsessão. Que ele faça com que o tenente A reembolse a soma em questão à generosa senhora dos Correios. Está a entrega diante dele tenente B. E ele mesmo assim poderá, devolvendo o dinheiro ao tenente A, que até agora não prestou absolutamente nada no caso, cumprindo seu juramento, ou seja, complementar a cerimônia obsessiva que lhe parece necessário. Porque assim, a cerimônia obsessiva, ela vem desse lugar de que ele tá pressupondo, ele tá delirando ali certas coisas que possam acontecer, né? Que ali, bem no parágrafo anterior, o próprio Lacan comenta que ele sente que vai ser cobrado, que vai ser atormentado, porque aí ele. Não, desculpa. É nesse parágrafo mesmo, que ele, para que não chegue aos que ele mais ama, as catástrofes anunciadas pela obsessão. E as catástrofes anunciadas pela obsessão pode ser aquilo de anteriormente, o pai ter se envolvido em jogo e que ele sabe dessa história e que o jogo ali propõe uma certa cobrança, e essa cobrança pode ser muito grave. E aí isso tudo vai se conectando nesse delírio, né? E criando essa cerimônia neurótica, obsessiva, que vai fazendo com que ele precise cumprir um certo ritual de ir até lá e resolver tudo, e ver quem pagou e reembolsar essa pessoa, porque ele acha que é um tenente, o tenente pode desenvolver todas essas questões e vai se conectando, né? Amarrando fio a fio. Eis para onde o leva, por uma espécie de dedução própria dos neuróticos, a necessidade interna que o comanda. Você pode reconhecer nesse esquema, da passagem de uma certa soma de dinheiro do tenente A à senhora dos Correios, a senhora generosa que, para ele, encontrou o pagamento e depois a senhora dos Correios a outro personagem masculino. Algo que, de forma complementar em alguns pontos, suplementar em outros, paralelo em algumas maneiras e invertido em outros pontos, é exatamente o equivalente da situação original, na medida em que certamente pesa, até certo ponto, na mente do sujeito, em sua formação, em suas relações essenciais, em tudo o que faz este personagem como um modo muito especial de relacionamento com os homens, que é chamado de neurótico. É claro que esse cenário é claro, esse cenário é absolutamente impossível de cumprir. Quanto mais não seja porque o sujeito sabe perfeitamente que em tudo isso ele não deve nem A nem B nada, ele deve algo à senhora dos Correios, e se o cenário se cumprisse, seria em última instância a senhora dos Correios que pagaria por isso.
Na verdade, como sempre, acontece na vida real dos neuróticos. A realidade imperativa do real prevalece sobre tudo isso, o que atormenta infinitamente. O atormenta até mesmo no trem, o que, na verdade, o leva de volta. A moto. O trem. O que, na verdade, o leva de volta na direção estritamente oposta àquela que ele deveria tomar para ir, e cumprir a cerimônia expiratória com a Senhora dos Correios. Ele se dirige para Viena, pensando em cada estação, que ainda pode sair, realizar o rito inteiro. No entanto, ele não faz nada, ele simplesmente se contenta, uma vez que ele começou o tratamento com Freud, para enviar um mandado à Senhora dos Correios. Assim, o cenário fantasmaticamente apresenta-se como um pequeno drama, um gesto, que é precisamente o que chamo de manifestação do mito individual do neurótico, na medida em que se expressa. A nota JP3. Gesto, substantivo feminino. Poema do verso, decassílabo ou um verso alexandrino, onde é contando de forma lendária a história de figuras históricas. Que é a própria história dele, né? Acho que é importante trazendo tudo isso, porque assim, ele vai entrando nesse delírio, ele vai entrando nessa percepção de que alguma coisa pode acontecer, de alguma catástrofe, e aí essa catástrofe vai ficando cada vez mais intensa, e aí isso vai fazendo com que, né, ele faça alguma correlação, eu acho que esse ponto ele é muito importante aqui, que ele faça alguma correlação de forma de complementar alguns pontos, suplementar outros, ele traz alguns paralelos e ele inverte algumas coisas. Ele inverte porque, às vezes, na história original, que ele tá com medo de acontecer, a pessoa tava numa posição e agora ele tá em outra, né? Que nem a história que ele tava, que o pai dele tava com pai pobre, mãe rica, agora não necessariamente se produz na história dele, porque a riqueza da mãe agora também é a riqueza dele. Ele é filho dessa mulher. E sendo filho dessa mulher, ele também tá dentro da classe burguesa, né? Agora ele tá posando um homem rico com uma mulher rica. E isso traz um certo lugar de que ele tenta ir fazendo uma correlação de posições quando às vezes elas não existem. E aí ele torce isso, ele inverte. E essa inversão vai fazendo com que esses pontos ele vai forçando para fazer sentido. Por isso que essas inversões acontecem, porque ele tem uma necessidade de fazer com que eles façam sentido e não necessariamente que eles realmente façam sentido. E isso é muito fundamental dentro desse mito do neurótico, porque ele sempre vai ficar recortando, costurando a realidade de alguma forma que ele vê sentido naquilo que pode gerar uma catástrofe. E essa catástrofe, a gente tem que tentar olhar para ela e ir junto com o sujeito nomeando isso, né? Nomeando essa catástrofe, para que a partir do momento que nomeia, a gente consegue entender se aquilo também faz sentido, né? Qual que é essa catástrofe? Assim, não, desculpa. Aí eu parei aqui, né? Na medida que se expressa ali a nota JP3. Agora vamos para seguindo. Sem dúvida, de forma que é fechado o assunto, mas não absolutamente fechado, longe disso, para quem o observa ou o ajuda a se libertar nessa ocasião. Qualquer coisa que reflete exatamente, embora, obviamente, a relação não esteja totalmente elucidada pela forma puramente factual com que expus a vocês. A relação inicial e inaugural entre o pai, a mãe e o personagem mais ou menos apagado no passado, o amigo, foi, devido à apreensão subjetiva que a personagem em questão teve, que esta constelação adquire o seu valor. Mas vamos tentar ver através do próprio. Uma coisa importante: esse amigo do pai, ele também está dentro da constelação, mesmo não sendo alguém da família. Essa constelação familiar, talvez o Lacan está querendo usar essa postura familiar de pessoa com quem você se familiariza, familiarização, e não familiar a respeito de sanguíneo, né? De pai, mãe, tio, né? Ele está querendo usar que, assim, existe um amigo do pai que tem uma familiaridade com a história dele. E essa familiaridade vai fazendo com que ele sinta que pode repetir a história do pai e do amigo. E esse ponto ele é muito importante, porque a família, ela é importante de ser entendido dessa forma, nessa familiaridade, de algo que, de alguma forma, tem relação com a cena.
algum personagem que está estabelecido dentro da cena, e não familiaridade no sentido de laço sanguíneo. Que aí, se a gente vai só para o laço sanguíneo, a gente pode perder algum nível de interpretação, que essa familiaridade é muito da questão, às vezes, da carta roubada, que ele tem um lugar de que tem uma repetição de cenas com personagens repetidos também. E essa repetição de cenários vai fazendo com que a pessoa já consiga produzir a próxima cena. Só que essa produção da próxima cena, essa antecipação, ela pode ser também muito delirante. E aí ela acabar indo para um lugar catastrófico que não existe. E esse lugar é o lugar exatamente da neurose que a gente tem que ir desfazendo. A gente tem que ir desconstruindo essa neurose junto com o sujeito, desamarrando, desatando esses nós, talvez, né, que vão se colocando ali, que vai fazendo com que a pessoa comece a fazer essas produções delirantes, né? Mas eu pausei nesse ponto que era para mim era importante sinalizar isso, da familiaridade, do familiar, que o amigo é um familiar nesse momento. Me perdi um pouco, mas vou voltar aqui. Mas vamos tentar ver, através do próprio mito, o que corresponde a pensar, o que corresponde a pensar. Enfatizo que o que dá o caráter mítico a este pequeno cenário fantasmático não é simplesmente o fato de se manifestar como uma espécie de cerimônia significativa e reproduzir mais ou menos exatamente as relações que, em relação ao seu conteúdo presente, são secretas, como se estivessem ocultas, mas também que modifica essas relações na direção de certa tendência. Podemos dizer que originalmente tínhamos algo que poderia ser definido por uma dívida do pai com um amigo. Esqueci de lhe dizer que o pai nunca encontrou esse amigo. É isso que permanece misterioso em toda a história da origem do assunto, e ele nunca foi capaz de pagar a sua dívida. Por outro lado, há pouco podemos chamar na história do pai de substituição, substituição da mulher rica pela mulher pobre. E dentro da fantasia desenvolvida pelo sujeito, veremos essa coisa bastante singular, algo como uma troca dos termos terminais de cada uma dessas relações funcionais. Vemos isso. Para que a dívida seja devolvida, não é uma questão de devolvê-la ao amigo, mas uma questão de devolvê-la à própria mulher. Pois o aprofundamento dos fatos fundamentais em questão na crise obsessiva mostrou que o que é realmente o objeto do desejo tentador do sujeito retornar ao lugar onde está a senhora dos Correios não é essa senhora. Eu entendo que a mulher pobre que ele está se referindo é a mulher dos Correios, né? A senhora dos Correios. Que aí ele quer ali pagar essa dívida para ela, porque ele foi descobrindo ao longo de falar com o tenente A, com o tenente B, falar com todas essas pessoas, que essa senhora dos Correios foi quem pagou. E ela tendo pago, é dali que acaba fazendo com que ele necessite de pagar essa dívida, né? E o pai não conseguiu pagar, mas ele vai conseguir pagar, e o pai evitou uma catástrofe, o amigo evitou a catástrofe do pai, ele vai também evitar a própria catástrofe pagando a própria dívida, né? E tudo começa por causa de um óculos. Tudo começa por causa que ele precisava trocar de óculos. Então, ele vai tentando forçar essas interpretações a respeito das coisas que vão acontecendo. E aí a gente precisa de tempo para analisar todas essas questões dentro de sessão. A gente precisa de fôlego, né, pra pessoa ir falando tudo isso. Por isso que, num certo primeiro momento, parece que é tudo uma bobeira, né, que a pessoa tá falando e que nada vai conectar com nada, mas é importante que a gente consiga acolher essa pessoa e falar assim, não, tudo que você falar aqui tem uma relevância. E a gente pode ir por esse caminho, porque se você tá me falando, pode ter alguma conexão que você não tá enxergando com a história que a gente tá tentando encontrar. E aí cabe também ao nosso trabalho de tentar entender o que, que essa pessoa está descrevendo ali pra gente, né? Porque às vezes não é tão simples. Se fosse muito simples, ela conseguiria sozinha fazer esse movimento de passagem à consciência. Bom, vou lendo mais essa página, acho que vou me encerrando, né? Este é um personagem que, na história recente, incorpora o personagem da pobre mulher. É um servo de uma pousada que, durante as manobras e na atmosfera de calor heróico que caracteriza a fraternidade histórica, ele conheceu e com o qual se envolveu em algumas dessas operações butt clamp, que caracterizam a generosa fraternidade. Trata-se de devolver a dívida à mulher pobre, e o cenário imaginado nos mostra algo que é a substituição da mulher rica pela mulher pobre. Tudo acontece como se os becos sem saídas peculiares e situação original, ou seja, o que não é resolvido em algum lugar, se movesse para outro ponto focal da rede mítica, sempre produzido em algum momento. Eu acredito que esse butt clamp a gente deixou porque ele é importantíssimo para a história. Aqui vamos fazer uma.
lendo a nota de rodapé. A tradução, não encontramos o termo em português cujo uso representasse tradução satisfatória da expressão pince-fezes, em francês. Consideramos, portanto, as seguintes significações possíveis. Um pince-fezes é um substantivo masculino usado em linguagem coloquial para referir a uma recepção de uma festa em ambiente burguês e tenso. Assim, é importante entender que a gente optou por deixar essas variabilidades de sentido, porque no caso pode ser que a pessoa, né, o homem dos ratos, ele realmente vai por esse caminho. Ele vai por esse lugar de fazer essa dupla associação, né? Um Pince-Fez também é uma pessoa reconhecida por ser bastante rígida e beliscar as nádegas, destacamos a relação de ambiguidade entre os possíveis significados, encontrando acompanhamento para o caso Homem dos Ratos, acompanhado por Lacan neste texto. Então ali é uma tensão, né? Uma catástrofe que pode acontecer caso você faça algo errado, tem um beliscão ali, né? Para entender completamente, devemos ver isso, vou ter o texto, na situação original, como eu retratei para você. Há uma espécie de dívida dupla. Frustração, por um lado, do personagem que desapareceu, ou uma espécie de castração do pai, e por outro lado, o elemento de dívida social nunca resolvida, que está na relação do personagem que tem como plano de fundo o amigo. Algo que, em suma, é muito diferente da relação triangular que é tipicamente na origem do curso de desenvolvimento estritamente neurótico. Bom, eu acredito que esse ponto ele tem uma certa importância, mas essa questão da castração do pai, eu acredito que o Lacan vai falar mais ao longo do texto. Eu entendo que ele é interessante, mas eu não quero às vezes antecipar tanto o texto para não errar. Aí eu vou deixar isso acontecendo, porque à medida que ele vai desenvolvendo essa questão da dívida dupla, e a gente está na metade do texto, ele vai colocando mais a respeito da castração do pai, né? A castração dessa figura da lei, da ordem, né? Que vai sendo colocada, vai desenvolver certa questão ali dentro do caso, como que o Homem dos Ratos vai desenvolvendo tudo isso. Eu acredito que seria um ponto interessante para fechar, porque eu também estou na média ali dos 40 minutos que eu propus a esses encontros, né? E que no próximo encontro a gente vai entrando nessa questão da castração do pai, vai entrando no ponto ali do personagem com o fundo do amigo, dessa dívida dupla, que ele vai focar, né? O obsessivo, ele tem sempre um ponto focal. E aí, esse ponto focal, ele vai sendo forçado a ser reproduzido, né? Ele, às vezes, tem uma interpretação que não é necessariamente o que está acontecendo, mas ele força aquela interpretação para conseguir fazer com que a cerimônia feche, né? O ritual do neurótico feche. Eu acredito que seria isso por hoje. Se você tiver interesse, nas quartas-feiras eu tenho um grupo de leitura também, que tem mais ou menos esse estilo, só que são mais pessoas, então a gente vai comentando bastante o texto. E é só entrar em contato comigo. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários que eu respondo. Se você quiser também alguma dúvida que eu tente responder no próximo vídeo, é só mandar. E qualquer contato, qualquer coisa que você também discorde de mim na interpretação do texto, você pode me mandar que a gente vai conversando sobre isso. Agradeço todo mundo, brigadão, e aí na semana que vem a gente vai voltar e vai falar sobre o resto do texto, vai ler mais algumas páginas e vai comentando tudo isso. Obrigado, pessoal. Falou.